Então vamos ao capítulo 3 de Mateus. Vamos fazer essa análise juntos aqui nas principais traduções. Vamos fazer a leitura completa aqui partindo da tradução brasileira, então. Mateus capítulo 3, versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Versículo 2: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esse é o capítulo 3, versículo 1 e versículo 2, na tradução brasileira. Tradução Almeida Revista e Corrigida. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Almeida Revista e Atualizada, versículos 1 e 2. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A Nova Almeida Atualizada, versículos 1 e 2, capítulo 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e ele dizia: Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. A nova tradução na linguagem de hoje. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo: Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Bíblia de Jerusalém. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Tudo muito padrão até o momento, né? Uma novidade, então, Reina Valera. Naqueles dias se apresentou João o Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque o reino dos céus se ha chegado. Né? O reino dos céus ha chegado. Trazendo sempre alguma novidade fora das traduções tradicionais, então, né? Para que a gente tenha essa possibilidade de diversificar um pouco o texto fora das 5 traduções da SBB. Hoje nós vamos acompanhar também a leitura na Reina Valera. Eu estou com ela em espanhol aqui e vou traduzir. Vou traduzir. Na leitura não é difícil traduzir, né? Mas mais complicado é falar ou ler aqui no espanhol. Vamos ao versículo 13, versículo em diante. A tradução brasileira nos diz assim: Pois é a João que se refere o que foi dito pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Versículo 4, então, Almeida Revista e Corrigida. E este João tinha sua veste, versículo 3, né, desculpa. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Almeida Revista e Atualizada. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Nova Almeida Atualizada. Porque é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor e endireitem as suas veredas. A nova tradução na linguagem de hoje. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte: Alguém está gritando no deserto: Preparem o caminho para o Senhor passar, abram as estradas retas para ele. Bíblia de Jerusalém. Pois foi dele que falou o profeta Isaías ao dizer: Voz do que grita no deserto, também parecido com a linguagem de hoje, né? Preparai o caminho do Senhor e tornai retas as suas veredas. É interessante essa fala aqui, né? Quando o texto da linguagem de hoje busca um clássico e busca uma tradução bem próxima. Né? A palavra gritar está mais clara no texto, né? Que a gente usa clamar, mas está falando de brado, está falando de falar em voz alta, de gritar. Né? Clamor também é a mesma sentença, mas gritar nos dá uma noção mais clara, né? Vamos ver na Bíblia Reina Valera. Estou perdido com as Bíblias aqui, gente. 3, versículo 3, capítulo 3. Pois este é aquele de quem falou o profeta Isaías quando disse: Voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas, suas sendas, né? Pelas sendas, suas veredas. Certo? Vamos lá, o versículo 4.
e o versículo 5. Tradução brasileira. Ora, o mesmo João usava uma veste de pelo de camelo e uma correia em volta da cintura, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então ia ter com ele o povo de Jerusalém e de toda a Judéia e de toda a circunvizinhança do Jordão. Versículo 6. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vamos ler toda essa sentença aqui. Vamos ler todo esse trecho aqui no 4, 5 e 6, então. Almeida Revista e Corrigida. Este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele a Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Almeida Revista e Atualizada. Usava João veste de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Nova Almeida Atualizada. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém e de toda a Judéia, de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no rio Jordão. Nova tradução da linguagem de hoje, NTLH. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro, e comia gafanhotos e mel do mato. Mel do mato, interessante. Os moradores de Jerusalém, da Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão iam ouvi-lo. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Bíblia de Jerusalém, versículo 4. João usava uma roupa de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. A palavra rins aparecendo no texto aqui. Seu alimento consistia em gafanhotos e mel silvestre. Então vieram até ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a região vizinha do Jordão, e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. A palavra rins está no texto original, tá? Para nós não faz muito sentido. Mas aí está dando mais ou menos a região de onde ficava o cinturão, né? Porque tem uma outra tradução que vai usar lombos. Vai dar uma noção do cinturão por aqui. Vamos lá. Vamos ver o que a Reina Valera nos traz. Capítulo 3, versículo 4. João estava vestido de pelo de camelo, tendo um cinto de couro ao redor de sua cintura. E sua comida eram langostas e miel silvestre. Agora vem lagosta, traduzida como gafanhoto, né? Mas gafanhotos e mel silvestre. Ele acudia, né, a Jerusalém, toda a Judéia e toda a província ao redor do Jordão. E eram batizados por ele no Jordão, confessando os seus pecados. Acudia a Jerusalém. Né? Então, as traduções mudam um pouquinho, mas elas enriquecem um pouco o texto. Né? Ao redor de sua cintura, diz esse texto aqui, por exemplo. Vamos ao versículo 7. Mas, vendo João que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos recomendou que fugisseis da ira vindoura? Dai, pois, frutos dignos do vosso arrependimento, e não queirais, dizendo dentro de vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque vos declaro que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Até o 9, né? Do 7 até o 9, vamos ler então. Isso é a tradução brasileira. Agora vamos à Almeida Revista e Corrigida. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Almeida Revista e Atualizada. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Nova Almeida Atualizada. Quando viu João que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras,
Quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. E não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos de Abraão. Vamos então à Bíblia de Jerusalém, versículo 7. Como visse muitos fariseus e saduceus que vinham ao batismo, ele disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi, então, fruto digno de arrependimento, e não penseis que basta dizer: temos por pai Abraão, pois eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Vamos à Bíblia Reina Valera, então, versículo 7. Ao ver que muitos dos fariseus e dos saduceus vinham ao seu batismo, lhes dizia: geração de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira venideira, da ira futura, né? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não penseis dentro de vós outros mesmos: a Abraão temos por pai, porque os digo que Deus pode levantar filhos de Abraão ainda destas pedras. Só muda a narrativa, mas o texto fica muito semelhante. Vamos ao versículo 10, tradução brasileira. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Almeida Revista e Corrigida. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Revista e Atualizada. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Versículo 10, Nova Almeida Atualizada. E o machado já está posto à raiz das árvores, portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Versículo 10, NTLH, na nova tradução da linguagem de hoje. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas, será cortada e jogada no fogo. Acrescenta-se aqui frutas boas, partindo da NTLH. Vamos à Bíblia de Jerusalém, versículo 10. Diz assim: o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. Certo? Agora, nossa Bíblia Reina Valera, que está nos visitando hoje. Versículo 10. Tudo ao vivo, né, gente? Então, até achar. Ademais, el hacha, né, machado, está posta à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não der bom fruto é cortada e lançada no fogo. Lançada ao fogo. Certo. Vamos ao versículo 11. Deixa eu passar a página aqui. Essa Bíblia de 5 linguagens, ela é boa. Recomendo, comprem, por favor. De 5 linguagens, ela é muito boa. Ela traz versículo por versículo, um abaixo do outro, mesmo que um texto acabe, né? Deixa eu mostrar assim pra gente entender no vídeo. Dá pra ver bem, ó. Um texto acaba antes do outro, que uns seguem pontuação, né? E outros textos seguem versículos. Como é o caso de Almeida Revista Corrigida, ela não segue especificamente pontuação. Ela coloca os versículos na sequência, né? Já a Almeida Revista Atualizada, por exemplo, a Nova Almeida Atualizada, e até mesmo os trechos da tradução brasileira, eles já vêm com o texto separado por pontuação. Facilita muito a leitura. Vamos falar, como eu disse, um episódio aí só sobre traduções e utilidade, né? Das traduções das versões. Versículo de número, peraí, capítulo 3, capítulo 3, versículo 11, tradução brasileira. Eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que há de vir depois de mim é mais poderoso do que eu, e não sou digno de levar-lhe as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na sua mão, e limpará bem a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível.
Vamos ao versículo 11, essa foi a tradução brasileira, vamos ao meio da Revista e Corrigida. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a ira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Interessante esse texto aqui, o contexto da palavra fogo. Ao meio da revista e atualizada. Eu vos batizo com água, para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na sua mão e limpará completamente a sua ira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Nova Almeida atualizada. Eu vos batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá nas suas mãos, limpará a sua ira, recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Certo? Nova tradução da linguagem de hoje, NTLH. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram de seus pecados. Mas aquele que virá depois de mim batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha, guardará o trigo do seu depósito, mas queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Bíblia de Jerusalém. Versículo 11. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Essa é a palavra poderoso, né? Entra forte. De fato, eu não sou digno nem ao menos de tirar-lhe as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Observa esse texto. Não tem a parte eu vos batizo com água, né? Ele está dizendo, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. De fato, eu não sou digno nem eu mesmo de tirar as sandálias. Ele o batizará com o Espírito Santo com fogo. É só muda a sequência da narrativa. A pá está na sua mão, limpará a sua ira e recolherá o seu trigo no celeiro. Mas quanto à palha, a queimará num fogo inextinguível, fogo que nunca se apaga. Bíblia Reina Valera, versículo de número 11. Deixa eu achar aqui, gente, que o texto da Reina Valera é bem pequenininha a letra. Eu, na verdade, os batizo em água para arrependimento, pelo que, né, o que vier atrás de mim, cujo calçado eu não sou digno de levar, é mais poderoso do que eu. Ele me batizará com o Espírito Santo e com fogo. Seu aventador, né, seu machado está em sua mão para limpar, sua pá está à mão para limpar a sua ira, recolherá o trigo e queimará a palha em fogo que nunca se apagará. Não tem mudança de texto. Essas traduções anunciam a mudança um pouquinho da narrativa. O que é interessante é, para a gente entender o contexto, é carregar sandálias, que é o servo de um soldado que carrega o calçado dele. Então, o servo de um guerreiro. Ele diz, eu não sou digno nem de ser servo dele, nem de carregar suas sandálias, nem de ser um humilde servo carregador de sandálias. Então, é a parte onde João Batista está se humilhando completamente. Versículo 13, então, na tradução brasileira. Depois veio Jesus da Galiléia ao Jordão ter com João para ser batizado por ele. Mas João objetava-lhe: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixa agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele anuiu. A palavrinha para a gente não entender, né? Ainda bem que tem as outras traduções. Versículo 13, então, Almeida Revista Corrigida. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu e disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Viu? Anuiu, permitiu. Almeida Revista Atualizada. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto,
porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu, ok? Nova Almeida atualizada. Por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. Porém, João, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: Deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou, certo? Nova tradução na linguagem de hoje. Naqueles dias, foi Jesus da Galileia até o Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: Eu é que preciso ser batizado por você e você está querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu: Deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Vamos à Bíblia de Jerusalém. Nesse tempo, veio Jesus da Galiléia ao Jordão até João, a fim de ser batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: Eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Deixa estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. E João consentiu. Palavras sinônimas, né? A mais difícil é a tradução brasileira que diz anuiu, né? Mas vamos lá. A Bíblia Reina Valera, a tradução do espanhol. Deixando Nazaré. Não, tô lendo errado aqui, peraí. Versículo 13. Então Jesus, vindo da Galiléia ao Jordão, de onde estava João para ser batizado por ele. Veio da Galiléia ao Jordão, de onde estava João para ser batizado por ele. Pelo que João se opõe a ele, dizendo: Eu necessito ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus respondeu: Permite agora, porque assim convém que cumpramos toda a justiça. Então se lo permitiu. Então ele permitiu, concordou, anuiu e assim por diante. Também não tem uma mudança drástica de texto aí, certo? Vamos ao último versículo, então. É o último versículo já, né? Versículo de número 14. Versículo de número 16. Na Bíblia, tradução brasileira. Batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e veio o Espírito de Deus descer como pomba e vir sobre ele, e uma voz dos céus disse: Esse é o meu filho dileto, em quem me agrado. Almeida Revista e Corrigida. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Almeida Revista e Atualizada. Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que lhe se abriram o céu, e veio o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Nova Almeida Atualizada. Depois de batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que os céus se abriram, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Nova tradução na linguagem de hoje. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu, Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Esse é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Nova Bíblia de Jerusalém. Bíblia de Jerusalém, versículo de número 16. Batizado, Jesus subiu imediatamente da água, e logo os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Ao mesmo tempo, uma voz vinda dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Reina Valera, nossa visitante de hoje. Vamos lá de novo. Versículo de número 16. Jesus, depois de que foi batizado, subiu em seguida da água. E neste momento os céus se foram abertos, e ele viu ao Espírito de Deus que descia como pomba e pousava sobre ele. E se ouviu uma voz dos céus que dizia: Este é meu filho amado, em quem eu tenho complacência, em quem eu me comprazo, de quem eu me orgulho, em quem eu tenho muita alegria. Não há muitas divergências nesse capítulo de número 3. Dá para entender melhor o texto ali, quando fala, né, da cintura de Herodes, dos rins,
dar uma modificação do texto, porque dependendo do tradutor, ele coloca uma palavra que se compreenda melhor na linguagem corrente. Esse é um texto que serve para que a gente entenda isso, né? Então é bem interessante. Temos ainda, para quem está no grupo, se quiser ler o capítulo 3 na versão NVI e na King James, tem uma a mana ali que tem a versão judaica, né? Se quiser ler as 3 versões que nós não analisamos aqui, pode trazer se houver alguma novidade. A gente faz um comentário adicional, tá bom? Um beijo no coração e até o capítulo de número 4.